Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e a nossa conversa de hoje é sobre um dos livros mais importantes da literatura mundial, O Vermelho e o Negro, de Stendhal. Essa foi uma das minhas primeiras leituras do ano e foi mais uma leitura conjunta com a Lê Docena, do canal Portão Literário, e mais algumas outras pessoas num grupo de leitura. Publicado em 1830, O Vermelho e o Negro se passa na França da Restauração, que foi o período pós-revolução em que a monarquia foi restaurada, mas as classes sociais, especialmente os nobres, ainda estavam com todos aqueles acontecimentos, o período do terror, muito frescos ainda na cabeça, ainda tinham muito medo de que a situação não estivesse estabilizada. O livro é protagonizado pelo Julien Sorel, que é um jovem muito bonito, de cerca de 18, 19 anos. Ele é filho de um carpinteiro muito bruto e mora numa pequena cidade chamada Verrières, no interior da França. É uma cidade fictícia. Ele é maltratado pelo pai, pelos irmãos, porque ele gosta muito de ler, de estudar, e os irmãos, ao contrário, não gostam de nada disso. Então ele não se enquadra na família. Né? Ele não se encaixa, ele não quer ter aquela vida que o pai teve, que os irmãos têm, de trabalhar a vida inteira na serraria. O Julien é um jovem bastante impulsivo e rebelde, e ele está disposto a ocupar o lugar que ele considera adequado para ele na sociedade. Ele anseia ascender de classe social por meio do talento, da educação, da mesma forma que o seu grande ídolo, né, o Napoleão. O Julien gostaria muito de ter vivido naquela época do Napoleão, ter participado de batalhas, servido nas Forças Armadas sob as ordens do imperador, e ele vê que essa época já passou e ele está vivendo agora numa época em que as pessoas querem subir a qualquer preço, de pessoas interesseiras, pessoas mesquinhas, e ele então decide que, se é assim que ele vai ter que agir para conseguir o seu intento, ele também agirá dessa forma. Também será uma pessoa hipócrita e mesquinha, capaz de tudo para conseguir os seus interesses. E como ele gosta muito de estudar e tem uma memória fabulosa, especialmente para o latim, ele decora praticamente a Bíblia inteira, e ele percebe que a carreira militar já não traz mais o prestígio que ele gostaria, que ele almeja, e que esse prestígio agora está mais voltado para o lado da religião. Então ele resolve optar pelo sacerdócio como forma de ascender socialmente. Ele vai trabalhar como preceptor dos filhos do prefeito, que é o senhor de Renal. O Julien é um bom preceptor, ele é muito bem acolhido pela família, pelas crianças, mas no fundo ele sente rancor por aquela sociedade, né, que o admite, mas só no plano secundário. Na verdade, o que ele quer é fazer parte dela. Mas acontece que ele e a senhora de Renal acabam se sentindo atraídos, e o Julien vê esse amor como mais uma arma que ele pode usar para ascender socialmente. E depois de vários episódios amorosos bem turbulentos, né, com essa mulher, o Julien acaba indo para um seminário para completar sua formação, e enquanto está no seminário ele recebe uma oferta de trabalhar como secretário de um nobre, o Marquês de La Mole, que é um político bastante influente, e vai para Paris. Lá ele já consegue um prestígio social um pouquinho maior. Né? Ele já tem uma situação melhor, já tem aposentos melhores, ele tem acesso aos livros da casa, ele se veste melhor e acaba conquistando bastante a simpatia do Marquês. E não só dele, mas também da Matilde, filha do Marquês, que começa a se sentir atraída por Julien. Ela é uma jovem, nobre, bem-nascida, e é muito assediada por outros rapazes, mas ela não consegue ver naqueles rapazes nada de interessante. Eles a entediam até a morte, e ela detesta estar com eles, né, todos aqueles ambientes de baile, de pompa. Ela detesta aquilo tudo, e com isso ela acaba se empolgando com o Julien, porque ela vê nele uma pessoa que pode tirar daquela apatia, daquele marasmo, daquela vida chata, aristocrática. Né?
E então, entre muitas peripécias amorosas, a gente vai acompanhando essas tentativas do Julien de subir na pirâmide social. E o livro tem vários momentos, até rocambolescos, bem engraçados, principalmente porque ele tem que esconder a todo custo essa paixão que ele sente pelo Napoleão. E à medida que ele vai se envolvendo nessa sociedade, ele vai percebendo que em todos esses ambientes, por mais inteligente, por mais esforçado que ele seja, ele nunca vai ser aceito como igual, por causa da origem humilde dele. Um trecho bem marcante nesse sentido é que em determinado momento ele acaba se tornando quase que um confidente do Marquês e que lhe dá uma casaca azul de presente e exige que eles, quando forem conversar à noite, use aquela casaca para que o Marquês tenha a impressão de que está conversando com o seu igual, o que não acontece durante o dia em que ele é um simples secretário. Então, a roupa, né, marca bastante essa distinção social nesse momento específico do livro. E o Julien, ele é um dos personagens da literatura mais controversos, porque muita gente considera ele um vilão, mas eu acho que ele está mais para um anti-herói, porque a forma como o Stendhal escreve, ele nos coloca dentro da cabeça dos personagens, né? A gente sabe tudo o que ele pensa, os raciocínios que ele tem, o que ele está vendo, as possibilidades que ele está vendo de agir, como ele deve falar, como ele deve se vestir, né? Qual é a capa que ele deve usar dependendo da situação e da pessoa que estiver conversando com ele. O Julien tem um sentimento de inferioridade muito grande e por a gente ter acesso a esses sentimentos, a esses pensamentos dele, a gente percebe que isso vai se tornando cada vez mais forte no personagem. Tanto que em vários momentos, quando ele é bem tratado, ele recebe algum carinho de alguém, ele desmonta, ele acaba chorando, né? Então ele não pode ser visto exatamente como um vilão. Então, se a gente levar em conta essas características psicológicas dele, a gente acaba tendo até uma certa simpatia, né? Não que justifique as coisas erradas que ele faz, mas a gente acaba tendo um certo carinho por ele. Apesar das suas imperfeições, da sua dissimulação, ele não é uma pessoa essencialmente perversa e má. Ele, no fundo, ele é apenas uma pessoa que quer ser amada. E por que é que esse livro é tão importante? Além de toda essa crítica social e política que o Stendhal faz, também a escrita dele é bem inovadora. Como a gente tem acesso aos pensamentos, às divagações, aos diálogos interiores dos personagens, o Vermelho e o Negro é considerado um dos primeiros romances psicológicos e um precursor do realismo. Esse livro não é uma leitura muito fluida, a trama dele é bastante desigual, tem momentos engraçados, tem momentos tensos, mas também tem momentos bem arrastados, principalmente no meio. E é nesse momento do meio do livro que muita gente desiste da leitura. E é uma pena, porque no terço final ele ganha um novo fôlego e termina de uma forma bem original, bem diferente do que a gente imagina que vai ter no decorrer da leitura. E o próprio autor dizia que esse livro só seria entendido pelo público no mínimo 50 anos depois da sua publicação. E há alguma controvérsia também em relação ao nome desse livro. O Stendhal nunca deixou bem claro ao que ele se referia como o vermelho e o negro, mas a tese mais aceita é que o vermelho e o negro seriam referências às cores dos uniformes, digamos assim. O vermelho seria a cor da roupa dos militares, enquanto o preto seria a batina dos padres. E o Julien, no decorrer do livro, se vê dividido entre essas duas carreiras, né, porque hora uma, hora outra, ele tende para a carreira que lhe trouxer mais condições de conseguir cumprir os seus intentos. Há outras interpretações, mas essa é a mais aceita. Provavelmente é uma discussão que vai
ocorrer aí para toda a eternidade, né? A menos que se descubra algum escrito do Stendhal que ele esclareça esse mistério para a gente. E uma última curiosidade sobre esse livro é que aqui no Brasil, após o golpe de 1964, o comandante do Terceiro Exército do Rio Grande do Sul fez uma grande queima de livros considerados subversivos. E entre eles estava o Vermelho Negro. Então, por esse episódio, a gente pode ver que é um livro que até hoje, até recentemente, ele traz uma mensagem social e política bastante forte. Ainda é um livro que tem bastante força, embora não agrade a todo mundo, né? Ele é daqueles livros que você ou ama ou odeia, mas é uma leitura recomendadíssima. Está em todas as listas dos livros que merecem ser lidos, né, das grandes obras-primas da humanidade. Está no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, está no Livro da Literatura, em tantas e tantas outras listas. Essa foi a minha opinião sobre o Vermelho Negro do Stendhal. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, deixe o seu like aí embaixo, dê uma olhada no restante do conteúdo do canal. Se gostar, assine, ative o sininho para receber as novas notificações sempre que eu lançar vídeo novo. Vou deixar embaixo na caixa de descrição o link para a compra desse livro na Amazon. E não deixem de visitar o canal do Portão Literário para ver a opinião da Ledocena sobre essa leitura tão interessante. Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.